Olá, amigos e amigas do YouTube. É uma alegria poder estar com vocês aqui no meu canal. Já há um tempo que eu não gravo alguns vídeos e a gente resolveu gravar aqui uma série intitulada As Profecias Messiânicas. O meu nome é Célio Barcelos, eu atuo como pastor e será uma grata satisfação poder compartilhar com você de um assunto tão interessante, tá legal? Então a gente vai ter aqui alguns momentos importantes. É uma série bem que promete. Nós vamos analisar aí a questão, por exemplo, do que é o Messias, o termo Messias, o termo semente, quando a Bíblia fala em Gênesis 3,15, a questão da semente, estrela, as 70 semanas, tá bom? Vamos avaliar essas questões todas aí para a gente ter uma noçãozinha acerca deste fato tão importante, né? Acerca do Messias. Mas vamos, então, eu quero compartilhar com vocês aqui uma tela e juntos nós podermos aprender um pouquinho mais. Deixa eu levantar aqui, deixa eu só aumentar aqui o. É, cadê? Como é que eu faço para expandir o slide? Opa, sumiu aqui, gente, mas vai dar tudo certo, tá? Cadê? Eu não consigo tirar essa barrinha daqui. Bom, tudo bem. Eu creio que está dando para você. Ah, agora apareceu. Beleza, agora ficou melhor, né? Nós iremos falar sobre essa série Profecias Messiânicas, e eu gostaria muito que você pudesse aproveitar isso. Essa série Profecias Messiânicas tem o intuito de nós tentarmos conhecer um pouquinho mais acerca do Messias. Na mente do judeu, o Messias ainda não chegou. Na mentalidade cristã, o Messias já veio. E a gente precisa dar uma sondada nisso aí para ver o que de fato está acontecendo, correto? Eu tenho alguns slides, não estão todos bonitos assim, mas vamos dar sequência aqui. Ok. No caminho para Emaús, essa ocasião ela é muito importante. Por quê? Eu gostaria de pegar a Bíblia e abrir com você, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 27. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 27. Eu quero só fazer uma oração, se você permitir, tá bom? Senhor, obrigado por tudo, pela oportunidade de falar aos amigos do YouTube e que neste momento a palavra do Senhor, ao ser lida, aberta, possa trazer alento, conforto para cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, nesta série a compreendermos o Senhor, o propósito do Senhor para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, aqui vocês sabem que no caminho de Emaús foi quando Jesus ele aparece a dois discípulos que estavam desapontados, eles estavam, ou seja, a única esperança deles havia sido crucificada e eles assim tinham perdido, ou seja, para eles estava tudo fim. Eles tinham assim se decepcionado com o Messias, no caso Jesus, ali que havia se revelado, né, o Cristo, na pessoa de Cristo. Então, assim, eles meio que desapontados, eis que Jesus aparece. E aqui o verso 27 diz assim, ó, no momento em que Jesus ele chega, vai entrar na conversa, há um texto anterior, que no verso 25, que diz assim, ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E aí o verso 27, que é o texto-chave, diz assim, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Então, pare para pensar. O próprio povo judeu teve dificuldades de compreender essa questão messiânica, correto? E eles não tinham esse grau de certeza. Tanto que Jesus apareceu e eles não aceitaram ali, muitos não aceitaram, né? Mas um tanto também aceitou, claro. Tanto é que tem os apóstolos, né? Jesus era judeu e compreendeu as escrituras, né? Começando por Moisés, todas as escrituras, ou seja, o Pentateuco falava acerca do Messias, correto? Mas vamos lá. O que seria então o Messias? Vamos tentar aqui ver essa definição.
O termo Mashiach, né, do hebraico, aqui está a raiz hebraica, esse termo Mashiach, ele é a forma passiva de Machá, né, que significa ungir. Então, isso é muito interessante. Então, o Messias era o ungido, ou seja, alguém ungido com um óleo sagrado para uma missão especial. Correto? E isso era aplicado a um rei. Então, o Messias era alguém ungido. Muito bem, vamos lá. A forma passiva do verbo Mashiach, né, ou Machá, também indica que Deus é o agente dessa unção. Portanto, o termo ungido implica o ungido do Senhor, no caso, Messias Yahweh, correto? Aí o ungido do Senhor, o ungido de Deus, de Jacó, ou se referindo a Deus, seu ungido, meu ungido, correto? Então aí tem alguns textos, se você puder acompanhar, né? Tem aí 1 Samuel 24, 6, 10, 16, 6, 26, 9, 11, 16, 23, 2 Samuel 2, melhor, 2 Samuel 23, 1. Então, alguns textos que mostram essa definição de Messias. Mas vamos lá. O contexto da época considerava que a presença divina capacitava o ungido a cumprir sua missão em sua qualidade de Messias. Então, a unção de Davi, daquele dia em diante, o Espírito Santo, né, o Espírito do Senhor, se apossou de Davi. Ou seja, 1 Samuel 16, 13. Então, ali diz, né, quando ele foi ungido, a partir daquele momento, Davi era um ungido do Senhor. Tanto é que Davi se recusou várias vezes a tocar em Saul por compreender que Saul era o ungido. Isso é muito interessante. Havia um respeito, né, de Davi para com a unção. Portanto, dentro do povo de Israel, o Messias era o sinal vivo da presença de Deus e o lembrete constante da provisão divina. Olha só que legal. Entendeu? Então, assim, isso é muito interessante para nós, correto? Então, dentro do contexto de Israel, o Messias, ele era o sinal vivo da presença de Deus e o lembrete constante da promessa divina. Então, era algo que eles esperavam, eles tinham uma expectativa. Isso é muito interessante. O Messias, o Salvador, o Libertador. Definição de Messias, né? No entanto, o uso da palavra Messias nos leva para além da situação local e temporal do antigo Israel, no contexto do Antigo Oriente Médio. Tá? Então, a palavra Messias vai além de um entendimento da cultura oriental. Vamos lá. Messias, então, nos fala sobre esperança em termos universais. E aí, o que a gente pode ver? Desde Adão, né, pecado de Adão, havia a promessa e a expectativa do Messias. E isso nós vamos estudar no próximo estudo, que será no domingo. Nós iremos trabalhar Gênesis 3,15 ali, e nós vamos tratar ali a primeira profecia messiânica, vamos assim dizer. Muito bem. A palavra Messias, ela ocorre 39 vezes. 30 se refere a rei. 30 vezes se refere a rei, a um rei. 15 dessas 30 vezes remete a Davi e ao reino davídico. Então, 15 dessas 30 vezes que se refere a um rei são dedicadas a Davi e ao reino davídico. E 9 dessas vezes que aparecem se aplica ao rei universal ideal que virá no futuro salvar Israel e o mundo. Interessante isso aí. Então, apontando para o aspecto do Messias. Mas vamos lá. Portanto, a palavra Messias está carregada com a ideia de esperança e redenção cósmica. É muito interessante isso, tá? Porém, quando a Bíblia fala sobre redenção final,
nem sempre menciona a palavra Messias. Aqui é algo interessante que eu queria chamar a atenção de vocês, que quando se trata aqui do aspecto da redenção final, não somente ali nesse contexto de Israel, nem sempre a palavra vai aparecer Messias, mas aparece algo diferente. E a gente vai ver agora. Por exemplo, os outros títulos que sugerem e aparecem, dando aí a ideia do Messias, né? A figura messiânica, ela também é representada por esses títulos diferentes aqui, ó. Descendência, que é semente. Nós iremos trabalhar esse assunto domingo, 7 da noite. Eu já convido você a estar ligado aí no YouTube. Também trabalharemos isso no Facebook, às 7 da noite. Estrela, sinal e servo. Então, esses nomes são títulos que aparecem e que, no decorrer da nossa série, nós iremos ver o que esses termos realmente têm que ver com o Messias. Então, por isso, muitas passagens bíblicas poderão ser profecias messiânicas e se referirem ao Messias sem usar o termo Messias ou Messias. Tá? Então, isso é muito interessante. Então, há passagens bíblicas que poderão ser profecias messiânicas sem necessariamente aparecer o termo Messias ali. Correto? Muito bem. Critérios para a profecia messiânica. Quais são os critérios, então? E aí a gente vai ver aqui, ó, 3 evidências que são muito interessantes que a gente vai, no decorrer dessa série, estar tentando descobrir com vocês. Vamos lá. Evidência interna do testemunho do texto bíblico, ou seja, aqui entra a questão da exegese do texto e a busca dos elementos e indicadores que mostrem a intenção messiânica. Então, o que a gente vai ter que pegar? O texto, né, vai mostrar para nós, a gente precisa encontrar no texto, correto, esse indicador de que ali está realmente falando que é uma profecia messiânica. Segundo, evidência intertextual na Bíblia hebraica. Então a gente precisa ver dentro da própria Bíblia hebraica outros textos que mostrarão realmente os indicadores de que aquela passagem está se referindo à profecia messiânica. E a outra evidência é a evidência externa do testemunho da tradição extrabíblica. E aí nós vamos ver, ó, os manuscritos de Qumran, né, os chamados manuscritos do Mar Morto, que foram descobertos ali na década de 40 e que têm assim, grande relevância nesse aspecto messiânico. Só para vocês terem ideia, aqueles manuscritos, todo o livro de Isaías foi ali praticamente intacto, descoberto, né? Aquela comunidade de Qumran, eles realmente preservaram ali os manuscritos. Muito bem, dentro do contexto da tradição, o Talmud, a Midrash, o que esses livros de tradições judaicas, eles poderão mostrar para nós esses critérios, correto? Esses indicadores da profecia messiânica. Isso é muito interessante, correto? E aí, o que a gente precisa? A gente precisa ter o ponto em comum. O maior desafio não é como identificar a profecia messiânica, e sim o concordar da tradição judaico-cristã nas profecias messiânicas. Porque o que acontece? O judeu aguarda o Messias. Ok? Então, na mente deles está aquela dúvida lá. Será que o Messias já veio, igual os cristãos estão dizendo? Ou ainda virá? Por outro lado, os cristãos acreditam que o Messias já veio. Então, o propósito aqui desse estudo, dessa série nossa, não é que humilhar ninguém, dizer que quem é que está com a verdade aqui. Não, não é isso. Tá bom? É só para a gente ver que os indícios do que a Bíblia mostra do Messias, tá? Dessas profecias messiânicas. Será que o Messias já veio? Virá? O que esse estudo revelará para nós? Eu convido você
a não perder nenhum capítulo da série, tá? Será muito oportuno ter você conosco. Será uma bênção. Muito bem. Os textos selecionados para a nossa série, eles estão aqui para nós. São 5 textos que a gente gostaria de trabalhar com vocês. A semente, Gênesis 3,15. A estrela, Números 24:17. O sinal, Isaías 7,14. O servo, Isaías 52:13 a 53:12. E ali no contexto do servo sofredor, né? E as 70 semanas, Daniel 9:24 a 27. O que esses textos selecionados tendem a dizer acerca das profecias messiânicas? Esses textos são profecias messiânicas, eles falam do Messias, o Messias já veio, o Messias virá. Eu creio que vai ser muito interessante você poder nos acompanhar, tá bom? Será muito legal. Existem, assim, critérios para que a gente compreenda se a profecia ela é messiânica, correto? E isso a gente já mostrou ali que era a evidência intertextual na Bíblia hebraica. É muito importante a gente saber dessa questão toda. A evidência externa do testemunho da tradição, que aí está a comunidade de Qumran, o Talmud, o Midrash. Isso aí a gente já até mencionou com vocês agorinha, né? Então, esses critérios, eles são importantes, tá? E aí, eu quero dizer para você, essa tela que você está aí vendo, mostra o nosso primeiro assunto que será abordado no próximo domingo. No próximo domingo, agora, nós estaremos estudando a semente, baseada em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O que aquela profecia diz para nós? O que aquele texto, perdão, diz para nós? Eu quero até ler o texto com vocês agora, para a gente deixar aqui mostrando o texto que a gente vai trabalhar no domingo que vem. Gênesis 3,15 diz assim, ó: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, prepare o seu coração e esteja junto conosco. Você é o nosso convidado, amigo e amiga do Facebook, amigo e amiga do YouTube. A gente quer que você participe conosco de uma maneira especial, para juntos a gente aprender um pouco mais acerca das profecias messiânicas. Então, eu espero você até domingo, onde nós estaremos abordando o assunto A Semente, baseado em Gênesis 3,15. Ok? Posso fazer uma oração por você agora? Senhor, obrigado pela oportunidade de estar falando aos amigos do YouTube, e onde também temos a oportunidade de falar para os amigos do Facebook, e que de uma maneira especial esta mensagem possa chegar às pessoas. Nosso propósito é aprender juntos, aqui descobrirmos essas principais profecias messiânicas importantes para a nossa vida cristã, e que de uma maneira especial o Senhor abençoe cada judeu, cada cristão, cada pessoa que gosta da Bíblia, aquele que porventura não teve o contato, que possa, a partir desse momento, quem sabe, tendo contato com este vídeo, começar a sua caminhada em busca deste conhecimento. Muito obrigado. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de falar aos amigos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço, amigos. Que Deus abençoe vocês ricamente, tá? E espero que todos possam, de uma maneira especial, perceber que Deus, ele tem o melhor para cada um de nós, correto? E que você, de uma maneira especial, aprenda desse Deus maravilhoso. Um abraço, que Deus abençoe a todos vocês.